não há o que exagerar. Tudo que você vai descrever, você pode exagerar, mas não tem como exagerar o grande conflito. O tempo de angústia vai ser tão terrível que ela diz: por pior que eu pinte o quadro, será pior ainda. Entendeu por que eu admiti que eu tenho medo? Entendeu por que eu admiti que em alguns momentos eu falo: Senhor, eu não sei se eu vou aguentar. Eu estou sendo franco com os irmãos. Tão importante. E ele não pode ser negligenciado. E eu tenho certeza, há uma promessa, que quando o livro do Apocalipse for aberto e estudado, haverá um revivamento no meio do povo de Deus. Eu quero mostrar outra passagem para você. Se você pensa que é só adventista que pensa assim, você vai se surpreender. Veja isso aqui. Canal Ricardo Oliveira. Curta, compartilhe e ative o sininho. Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Mas eu peço força a Deus. E é esse Rodrigo que admite para você os seus problemas emocionais, que quando estuda a escatologia, que é a doutrina dos últimos tempos, e sabe o que vai acontecer com o povo de Deus e com essa terra, no chamado tempo da angústia de Jacó, eu confesso que tenho medo. E eu vou mostrar a você nessa noite por que eu tenho medo. Eu vou mostrar textos que talvez vão arrepiar você. Mas mesmo com medo, eu tenho uma palavra de conforto para dar para você e de esperança. E a minha mão trêmula para se unir à sua, só para te dizer: você está com medo? O pregador também está. Mas se Jesus falou para ficarmos firmes nele, que ele vai cumprir a promessa, vamos ficar firmes com ele. Eu não estou aqui para apresentar para você a imagem de um super-herói. Eu estou aqui para apresentar a imagem de um pecador frágil como você, que quer ir para o céu e que precisa dos irmãos. Eu preciso dos meus irmãos. É essa a essência. É por isso que eu defendo tanto essa igreja. Não é por questão de CNPJ, de comodismo, de politicamente correto. É porque são os meus irmãos. Ai de mim se não fossem os meus irmãos. Vamos ver aqui um texto que fala desse tempo de angústia. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos incapazes de aceitá-la. Um dia faremos isto. Está com um erro ali. É possível rejeitar definitivamente a oferta de Cristo porque somos capazes, tá certo, de rejeitá-la. Um dia faremos isto, espero que não nós, de modo definitivo. Olha o livro de Daniel, capítulo 12, versos 9 a 10, que diz: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O Apocalipse fala praticamente a mesma coisa no capítulo 22, versos 10 a 12. Então me disse ele: não seles a palavra da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. Você percebeu a mensagem da Bíblia? Chegará um tempo em que as pessoas estarão de tal maneira numa posição de rejeição à graça de Deus, que o Espírito Santo não vai mais conseguir falar ao seu coração. A Bíblia profetizou isso. É uma rejeição de tal maneira que não tem mais o que ser feito por essas pessoas. Isso é chamado na Bíblia de o tempo de angústia. Olha aí na sua tela. O tempo de angústia, segundo a Bíblia Sagrada, é uma época em que a humanidade rejeitará de maneira coletiva e definitiva o Espírito Santo de Deus. Quero que você leia comigo agora o texto de Jeremias, capítulo 30, versos 5 a 7. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 a 7. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de terror, um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz a uma criança.
Por que então vejo esses homens todos com as mãos na cintura, como se fossem uma mulher que está dando à luz? Por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É o tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo dela. É interessante que essa imagem, primeiro no hebraico aqui é um pouco dúbio, quando fala assim diz o Senhor, ouvimos um grito de terror, dá a entender o Senhor falando, ou ele, o profeta, ou o profeta e outros. Pessoas gritando, homens pelas ruas, como se fossem mulheres parindo, num parto bem complicado. É interessante que essa imagem de uma mulher dando à luz a criança sempre é emblemática para falar do fim dos tempos. A mulher de Apocalipse 12, ela está gritando com dores de parto para dar à luz. Quando Jesus fala, quando virdes acontecer essas coisas, são o princípio das dores, das contrações, dores de parto. E o profeta diz, é o tempo de angústia de Jacó, mas ele será livre dela. Então note que é uma angústia que abala todo mundo, abala as pessoas que estão contra Deus e abala também aqueles que estão do lado de Deus. É uma angústia para os dois lados. A única diferença é que os ímpios não serão salvos da sua angústia, mas os remanescentes, fiéis, o resto da descendência da mulher, estes serão livrados dela. Mas aqueles que perseverarem em sua fé serão salvos da multidão, da maldição. Ou seja, essa doutrina que eu estou mostrando para vocês agora não é modismo. Não é porque eu estou empolgado com o Covid e estou dizendo, é agora. Não é, sabe, eu acho que Apocalipse não pode ser, a hermenêutica do Apocalipse não pode ser a Folha de São Paulo, nem a revista Veja. Tem gente que fica vendo o Apocalipse sempre assim atrás, é agora. Não é isto, mas também não é o extremo de você não analisar com prudência os sinais dos tempos. O que eu estou falando agora e que está no livro Grande Conflito, já era dito há 2000 anos. Que Satanás fará parecer que Cristo veio. Ou seja, aquilo que eu leio no livro Grande Conflito gera o pensamento dos cristãos primitivos que conviveram com aqueles que conviveram com o que escreveu o Apocalipse. Não foi uma coisa inventada pelos protestantes do século XIX em diante, ou dos adventistas, ou whenever. Eu quero mostrar outra passagem para você. Se você pensa que é só adventista que pensa assim, você vai se surpreender. Veja isso aqui. O Dr. John Ladd, um dos mais famosos teólogos batistas, no seu livro The Blessed Hope, a Bendita Esperança, diz que a bendita esperança não é a libertação da tribulação, é a união com o Senhor em sua vida. Ou seja, John Ladd acreditava que Jesus voltará depois da tribulação e a igreja passará pela grande tribulação. Os irmãos católicos que estão comigo ligados nessa noite, olha o que diz o catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 675 e 677. Vou ler o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo é a versão oficial da Igreja Católica. Antes da segunda vinda de Cristo, a Igreja precisa passar por uma provação final que sacudirá a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra revelará o mistério da iniquidade na forma de um engano religioso que é o anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus e de seu Messias que veio em carne. Noutras palavras, o catecismo também me ensina que haverá um tempo de angústia, um anticristo que vai enganar ao mundo e perseguir a igreja. Está no catecismo. E os evangélicos? Vamos ver mais uma citação. Billy Graham. Eu ouvi o som distante de cascos e vi os cavaleiros do mal no horizonte de nossas vidas. Há sérios problemas à frente para o nosso mundo, para todos nós que vivemos nele. Será uma época de conflagrações nucleares, holocaustos biológicos e apocalipses químicos rolando sobre a terra, levando o homem à beira do precipício. A história vai fundo na batalha do Armagedon. Já vemos sua sombra rastejando sobre a terra. Você percebeu? Aqui não é uma doutrina adventista que eu estou apresentando. Ela é ecoada também pelos católicos, pelos evangélicos representados por John Ladd
e por Billy Graham, que apesar de serem batistas, são respeitados em todas as igrejas, metodistas, presbiterianas. E para os adventistas do sétimo dia, eu vou citar um texto de Ellen White, uma das pioneiras dessa igreja, que está falando a mesma coisa que o catecismo. Ellen White está falando a mesma coisa do catecismo, a mesma coisa do Didache, a mesma coisa que diz Billy Graham. Veja o que diz Ellen White: não há o que exagerar. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitamos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que em realidade o é. Isto não se dá, porém, em relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não poderá atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. O que Ellen White está falando aqui? Não há o que exagerar. Tudo que você vai descrever, você pode exagerar, mas não tem como exagerar o grande conflito. O tempo de angústia vai ser tão terrível que ela diz: por pior que eu pinte o quadro, será pior ainda. Entendeu por que eu admiti que eu tenho medo? Entendeu por que eu admiti que em alguns momentos eu falo: Senhor, eu não sei se eu vou aguentar? Eu estou sendo franco com os irmãos. Se Deus resolver que eu fique entre aqueles que terão o privilégio de ver Jesus voltando, Senhor, que Ele me proteja, porque vai ser o pior tempo da história. E você entendeu por que nós não podemos brincar? Irmãos, eu quero passar mais rápido aqui, porque meu tempo está acabando, mas esse assunto é tão importante, e ele não pode ser negligenciado, e eu tenho certeza, há uma promessa, que quando o livro do Apocalipse for aberto e estudado, haverá um revivamento no meio do povo de Deus. Por isso que eu me preocupo com algumas interpretações que estão tendo do Apocalipse por aí. Uma vez alguém falou: o que você acha das interpretações de fulano de tal? Eu falei: só vou colocar uma coisa. Luiz Gonçalves prega o Apocalipse e pessoas se batizam na igreja. Fulano de tal prega o Apocalipse e a igreja se divide. Onde é que eu estou vendo o fruto do Espírito? Acesse agora mesmo memorizeabiblia.com. Ricardo Oliveira, proclamando as boas novas do reino. Lembre-se, a verdade sempre vence. Eu quero mostrar outra passagem para você. Se você pensa que é só adventista que pensa assim, você vai se surpreender. Veja isso aqui.